obscuro. Boa noite. Eu preciso relatar um caso que aconteceu comigo. Meu nome é José, tenho 28 anos, moro em São Benedito, no Ceará. Então, eu era vigia noturno de uma floricultura enorme. Eu, na época, era bem jovem, tinha meus 19 anos, e já gostava de trabalhar à noite, pois eu já estava acostumado. E já tinha mais ou menos uns 5 meses que eu estava trabalhando lá, e gostava. Porém, eu já tinha um receio daquele lugar. Foi uma noite de trabalho e eu tinha minha moto na época. O caminho era daqueles de barro e, além disso, era longe, sem falar no escuro enorme que percorria muito para chegar no trabalho. Eu nunca gostei de trabalhar longe de casa, mas era o jeito, e a vida não estava fácil para reclamar. Tinha que ajudar minha mãe. Gostaria de falar que eu sempre fui uma pessoa assustada, pois não gostava muito dessas histórias e lendas de terror ou aparições. Sempre que eu andava naquele caminho à noite, eu ficava pensando besteiras sobre histórias de monstros que meus amigos falavam. Eu mantinha distância, mas não tinha como escutar. Uma vez um amigo mais velho chamado Chico falou que comentaram que ele poderia ser vigia. Eu fiquei feliz, mas logo fiquei sabendo que ele desistiu. Fiquei um pouco triste, pois era o único vigia em uma floricultura enorme. Às vezes, eu precisava fazer uma ronda nessa hora. Eu sempre ficava assustado, pois fiquei pensando que alguns trabalhadores comentaram sobre um sítio vizinho que os animais tinham sido massacrados. Eu fiquei tenso e logo aquela informação ficou na minha cabeça. À noite, todos os trabalhadores vão embora e começa a chegar a hora que fica apenas eu. Naquela noite de terça-feira, fiquei pensando porque o Chico não quis trabalhar de vigia, pois seria uma boa, seria dois. Eu até ficaria mais animado, pois fico muito sozinho e a noite é longa, passando pelas estufas de flores, andando por lá. Sempre me arrepiava, dava aquela frieza pelo corpo. Eu não gostava, sempre andava com passos largos. Já viram uma floricultura à noite? É assustador, ainda mais quando só tem você. Continuei andando até que aconteceu a pior coisa que eu vivi na minha vida. Passando pelo refeitório, vi um vulto enorme perto da cozinha farejando. Fiquei paralisado. Pensei, pronto, é aqui que eu morro. Comecei a rezar baixinho. A criatura não me viu. Parecia que estava procurando algo. Bom, eu fiquei impressionado. O porte era bem forte. Comecei a tremer de medo. Cheguei a chorar, paralisado, vendo aquele monstro. Tinha as pernas tortas, orelha enorme, igual de um boi, pelos negros. Fazia grunhidos horríveis. Comecei a andar lentamente. Eu estava na porta do refeitório. Fui andando para trás. Sentia que a qualquer momento ele ia olhar para mim. Eu consegui andar. Fui para fora, mas pensei, mesmo que não esteja me vendo, qualquer tipo de barulho vai chamar a atenção daquele monstro. Eu fui andando até que ouvi passos pesados. Eu chorava muito, chorava de medo, e faltava muito até eu conseguir chegar na sala de câmeras. Foi quando aquela coisa deu um grunhido, que eu, assim que escutei, saí correndo o mais rápido que eu pude. E naquela correria minha, eu olhei para trás e vi aquela coisa negra, enorme, se pondo de pé. Eu apenas dei uma olhada rápida e continuei correndo até chegar na sala de câmeras. Me tranquei. O meu celular estava descarregado. Fiquei olhando as câmeras e vi aquela coisa andando sobre duas patas. Fechei as janelas e coloquei um armário e cadeiras para que ele não me visse. Aquilo estava procurando alguma coisa, pois não veio atrás de mim. Eu fiquei acompanhando pelas câmeras.
Ele deu um grunhido e eu fiquei em choque. Pensei, aquilo é um lobisomem. Chorando desesperado, ele sumiu da minha visão. Foi quando a porta começou a mexer. Eu peguei uma faca e comecei a rezar. Aquilo quebrou a janela, ficou me encarando, e eu vi nos olhos daquela coisa a cor vermelha. Eu estava apavorado e disse: sangue de Jesus tem poder. Aquilo ficou me olhando com aqueles dentes enormes. Ouvi um cachorro correndo e latindo pro lado de fora, e o bicho foi atrás do cachorro. E eu fiquei lá com a faca, rezando caso aquilo voltasse. Após alguns momentos, ouvi a buzina de um caminhão. Era uma carga que estava chegando com flores. E eu, com muito medo, fiquei lá paralisado, não saí da sala. O caminhoneiro colocou a cabeça na porta e perguntou o que ia acontecendo. E eu, temendo, só desmaiei. Acordei no dia seguinte na UPA, com a minha mãe perguntando o que tinha acontecido comigo. Eu ainda estava em choque. Chorei e fiquei traumatizado. Nunca mais trabalhei de vigia noturno. Hoje sou pai de 3 meninas. A minha mãe já é falecida. Mas eu naquela época expliquei para ela. Disse que não trabalharia mais ali. E mudei de cidade. Fui para Guaraciaba. Lembro que quando contei tudo o acontecido, a minha mãe disse o seguinte: filho, você não tem rezado, ainda mais nas noites de quaresma, pois é quando esses demônios saem à noite atrás de vítimas. Disse também que a quaresma é um dia de São Miguel para ser rezado e sempre andar com um terço em mãos, e não se deixar levar pelos desejos carnais e má fé. Bom, obrigado por contar o meu relato. Eu hoje rezo e sou uma pessoa muito religiosa. Visitei uma última vez a floricultura com minhas filhas e esposa, mas logo fui embora. E depois de ver seu canal no YouTube, fiquei vendo vídeos e me encorajei e decidi contar o meu relato. Aconselho que tenham cuidado, pois a noite é traiçoeira. Rezem sempre que puderem. Tá aí, galera, vamos aí a um segundo relato. Olá pessoal, vim aqui enriquecer ainda mais o conteúdo desse canal, com 2 relatos que aconteceram com os meus pais. Os meus pais são evangélicos desde a adolescência, e eu e minha irmã somos desde o nascimento. Então estamos meio que acostumados com as manifestações do sobrenatural. Me chamo Cristine, tenho 33 anos, moro em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. O primeiro relato aconteceu com a minha mãe, que já é falecida. Eu tinha por volta de uns 9 anos de idade, quando o que eu vou relatar aconteceu. O meu pai gostava muito de caçar com alguns amigos. Caçava em reservas e matas, próximas ou muito distantes de casa. E essas caçadas às vezes duravam uns dias. E meu pai dormia fora de casa. E quase sempre retornava de madrugada ou pela manhã. Quando meu pai avisava minha mãe que voltaria de madrugada para casa, ela não conseguia dormir tranquilamente enquanto ele não chegasse. Em uma certa vez dessas caçadas, com a volta para casa pela madrugada, nós morávamos de aluguel em uma casa que era nos fundos do terreno e tinha um imenso quintal na parte da frente, que comportava confortavelmente os 3 cachorros do meu pai. E eu e minha irmã ainda tínhamos um ótimo espaço para brincar. Meu pai sempre levava 2 cachorros com ele e deixava um em casa para fazer a segurança. E nessa fatídica madrugada, a minha mãe estava acordada, esperando pelo meu pai, assistindo televisão. O cachorro que estava fazendo a segurança era o mais bravo que o meu pai tinha. Eu não sei o que era e nem mesmo a minha mãe sabia nos dizer o que era. Então, vou denominar como o algo. O meu pai sempre fazia as mesmas coisas quando chegava em casa. Ao entrar, ele prendia os cachorros e o cachorro que ficava fazia um alvoroço
quando os outros chegavam. Ele batia com os pés na varanda para limpar as botas, as tirava, colocava em um canto e destrancava a porta e entrava em casa. Nessa madrugada, a minha mãe ouviu nitidamente quando o algo fez exatamente igual ao meu pai. Abriu o portão, entrou com os cachorros, os prendeu, bateu com os pés na varanda para limpar as botas, tirou as botas, colocou no canto e destrancou a porta. A minha mãe ficou na expectativa de receber o meu pai, porém ninguém entrou. E o mais estranho é que o cachorro que havia ficado em casa não deu sequer nenhum latido com a chegada dos outros cães. A minha mãe, percebendo que o algo só queria assustá-la, repreendeu a manifestação em nome de Jesus e fechou os 2 trincos da porta, pois quando meu pai chegasse, ele iria chamar por ela. E assim foi. Quando definitivamente o meu pai chegou, ele fez tudo isso mencionado anteriormente. E dessa vez o cachorro que ficou latiu e choramingou ao brincar com os outros que chegaram. E após destrancar a porta, o meu pai chamou pela minha mãe. Aí ela destrancou os trincos. Agora vou contar uma situação que aconteceu com o meu pai. O que aconteceu com ele foi uma visagem de um cão do inferno. O meu pai tinha por volta de uns 18 para 19 anos. E o lugar que ele morava tinha mato de um lado e do outro da estrada. E tinha poucos postes de iluminação. O meu pai frequentava uma igreja, a Assembleia de Deus, em um bairro longe do pequeno sítio dos seus pais, com quem ele morava, no qual era um dos últimos de uma rua muito longa. O meu pai fazia esse percurso em todos os dias de culto de bicicleta. E um domingo à noite, o meu pai estava voltando do culto em sua bike. Devia ser por volta de umas 10 da noite. Ele já estava chegando perto do sítio e ele avista uma silhueta de algo sentado à beira da estrada. E quando ele se aproximou de onde a silhueta estava, ele pôde reparar que era um enorme cachorro preto com os olhos vermelhos. Como coragem é o nome do meio do meu coroa, ele encarou o cachorro olho no olho. O cachorro continuou sentado e o meu pai, pedalando, passou por ele. Ao chegar novamente a mais alguns quilômetros, quem está sentado na beira da estrada? O mesmo cachorro. Aí meu pai pensou consigo: ué, gente, eu passei por esse cachorro não tem muito tempo. Como ele chegou aqui? Eu não ouvi nenhum barulho no mato. Não era estranho. E mais uma vez ambos se encararam e meu pai continuou a pedalar. E ele olhou para trás e o cachorro ficou sentado no mesmo lugar. Mais uns quilômetros depois, quem estava lá novamente? Ele, o mesmo cachorro de novo. Bom, nesse ponto do relato, eu zoava o meu pai. E por que você não adotou o cachorro, pai? O cachorro estava te seguindo mesmo? Aí, em resposta, o meu pai: olha, minha filha, não era um cachorro comum, não. Aquilo era uma assombração. E essa assombração o seguiu até a esquina da rua de acesso ao sítio que ele morava. E depois disso, ele nunca mais viu esse cachorro de novo. Bom, esses foram os relatos que eu queria compartilhar com vocês. Fiquem com Deus. Tá aí, galera, 3 relatos aí sensacionais enviados ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo na tela e também está na descrição do vídeo. Galera, me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.